A paz do Senhor, vamos estar lendo o livro de Isaías, capítulo 25. Deus, abençoa a nossa leitura, Pai, para a glória e honra do Teu nome. Tira os impedimentos, embaraços. Abra o nosso entendimento, Senhor, para que nós possamos compreender as Escrituras Sagradas. Glória a Deus. Capítulo 25 do livro de Isaías. Cântico de louvor pela misericórdia divina. Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei a Ti e louvarei o Teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os Teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Porque da cidade fizeste um montão de pedras e da cidade forte uma ruína, a fortaleza dos estranhos. Já não é cidade e jamais será reedificada, pelo que povos fortes te glorificarão, e a cidade das nações opressoras te temerá, porque fostes a fortaleza do pobre, a fortaleza do necessitado, e na sua angústia refúgio contra a tempestade e contra o calor, porque dos tiranos o bufo é como tempestade, contra o muro como o calor em lugar seco. Tu abaterás o ímpio, o ímpeto dos estranhos, como se abranda o calor pela sombra da espessa nuvem. Assim o hino triunfal dos tiranos será aniquilado. O Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos como tutano e vinho velho bem clarificados. Destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos na sua salvação, exultaremos e nos alegraremos. Porque a mão do Senhor descansará neste monte, mas Moabe será trilhado em seu lugar, como se pisa a palha na água da cova da esterqueira. No meio disso estenderá ele as mãos, como as estende o nadador para nadar, mas o Senhor lhe abaterá altivez, não obstante a perícia das suas mãos, e abaixará as altas fortalezas dos seus muros, abatê-la e a derribá-la-ás por terra até o pó. Capítulo 26 do livro de Isaías. Cântico de confiança na proteção divina. Naquele dia se entoará neste cântico da terra de Judá: temos uma cidade forte, Deus lhe pôs a salvação por muros e baluartes. Abri-vos as portas para que entre a nação justa que guarda a fidelidade. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna, porque ele abate os que habitam no alto da cidade elevada. Abate-a, humilha-te até a terra e até o pó. O pé a pisará, os pés dos aflitos e os passos dos pobres. A vereda do justo é plana. Tu que és justo, aplanas as veredas do justo, também através dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória está o desejo da vossa alma. Como minha alma suspira de noite por ti, e como meu espírito dentro de mim. Eu te procuro diligentemente, porque quando os teus juízos reinam na terra,
Os moradores do mundo aprendem justiça. Ainda que se mostre favor ao perverso, nem por isso aprende a justiça. Até a terra da retidão ele comete a iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. Senhor, a tua mão não está levantada, nem por isso a vem, porém verão o teu zelo pelo povo e se envergonharão, e o teu furor por causa dos teus adversários, que os consuma. Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras tu as fazes por nós, ó Senhor Deus nosso. Outros senhores têm sido domínio sobre nós, mas graças a ti somente é que louvamos o teu nome. Mortos não tornarão a viver, sombras não ressuscitam. Por isso hoje castigue e destruíste, e lhes fizestes perecer toda a memória. Tu, Senhor, aumentaste o povo e tem sido glorificado, e todos os confins da terra dilataste. Senhor, na angústia te buscaram, vindo sobre eles a tua correção, derramaram as suas orações. Como a mulher grávida, quando se aproxima da hora de dar à luz, se contorce, dá gritos, mas suas dores, assim fomos nós na tua presença, ó Senhor. Concebemos-nos nós e nos contorcemos em dores de parto, mas o que demos à luz foi vento. Não trouxemos à terra livramento algum. Não nasceram moradores do mundo. Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão, ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitam no pó. Porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará a luz aos seus mortos. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos, fecha as tuas portas sobre ti, e esconde-te só por um momento, até que passe a ira, pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra descobrirá o sangue que embebeu e já não encobrirá aqueles que foram mortos. Isaías capítulo 27. Deus ama o seu povo e o salva. Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada grande e forte o dragão, serpente veloz, e o dragão, serpente sinuosa, e matará o monstro que está no mar. Naquele dia dirá o Senhor: cantai a vinha deliciosa, eu, Senhor, a vigio, e cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano de noite, e ele de dia eu cuidarei dela. Não há indignação em mim, quem me dera espinheiros e abrolhos diante de mim. Em guerra se iria contra eles, e juntamente as queimaria. Ou que homens se apoderem da minha força e façam paz comigo. Sim, que façam paz comigo. Dias virão em que Jacó lançará raízes, florescerá e brotará Israel, e encherão o fruto do mundo. Porventura, feriu o Senhor a Israel com aqueles que o feriram, ou o matou, assim como aqueles que o mataram? Com chó e exílio trataste, com forte sopro expulsaste no dia do vento oriental. Portanto, com isso será expiada a culpa de Jacó. Este é todo o fruto do perdão do seu pecado. Quando o Senhor fizer a todas as pedras do altar com pedras de cal feitas em pedaços, não ficarão em pé, e postos ídolos e os altares do incenso, porque a cidade fortificada está solitária, habitação desamparada e abandonada, como
no deserto. Ali pastam os bezerros, deitam-se e devoram os seus ramos. Quando os seus ramos se secam, são quebrados. Então vêm mulheres e lhes deitam fogo, porque este povo não é povo entendido. Por isso aquele que o fez não se compadecerá dele, e aquele que se formou não se perdoará. Naquele dia em que o Senhor debulhará o seu cereal desde o Eufrates até o ribeiro do Egito, e vós, ó filhos de Israel, sereis colhidos um a um. Naquele dia se tocará uma grande trombeta, e os andarão perdidos pela terra da Síria. E os que forem desterrados para a terra do Egito tornarão a vir e adorarão o Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Isaías capítulo 28. Será castigada a impiedade de Efraim. Ai da soberba, coroa dos bêbados de Efraim, e da flor caduca da sua gloriosa formosura, que está sobre a parte alta do fertilicismo, vale dos vencidos do vinho. Eis que o Senhor tem certo homem valente e poderoso, este como uma queda de saraiva, como uma tormenta de destruição e como uma tempestade de impetuosas águas. E transbordaram com poder e as derribará por terra. A soberba coroa dos bêbados de Efraim será pisada aos pés. A flor caduca da sua gloriosa formosura está sobre a parte alta do fertilicismo, vale será como um figo prematuro, que amadurece antes do verão, o qual, impondo nele alguém os olhos, mal a apanha, já o devora. Naquele dia o Senhor dos Exércitos será a coroa de glória e o formoso diadema para os restantes do seu povo. Será espírito de justiça para que se assenta a julgar e fortaleza para os que fazem recuar o assalto contra as portas. Mas também estes cambaleiam por causa do vinho e não podem ter-se em pé por causa da bebida forte. O sacerdote e o profeta cambaleiam por causa da bebida forte. São vencidos pelo vinho e não podem ter-se em pé por causa da bebida forte. E erram na visão, tropeçam no juízo, porque todas as mesas estão cheias de vômitos e não há lugar sem imundícia. A quem pois ensinaria o conhecimento, e a quem se daria a entender o que se ouviu. O caso aos desmamados e aos que foram afastados dos seios maternos, porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, pelo que por lábios ganguejantes e por língua estranha falará o Senhor a estes, povo ao qual ele disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Assim, pois, a palavra do Senhor lhes será preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para detrás e se quebrantem, se enlacem e sejam presos. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo que estás em Jerusalém, porquanto dizeis: fizemos aliança com a morte, e com valente fizemos
a ser acordo com quando passar o dilúvio do açoite, não se chegará a nós, porque por nosso refúgio temos mentira e debaixo da falsidade nos temos escondido. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra, a pedra já aprovada, pedra preciosa angular. Solidamente assentada, aquele que crê não foge. Farei do juízo a regra e da justiça o prumo. A saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas arrastarão o esconderijo. A vossa aliança é como a morte será anulada, e o vosso acordo com alguém que não, além, não subsistirá. E quando o dilúvio do açoite passar, sereis esmagados por dele. Todas as vezes que passar, vos arrebatará, porque passará amanhã, pós-amanhã, pós-manhã, e todos os dias e todas as noites, e será puro terror, e só ouvir tal notícia, porque a cama será tão curta que ninguém se poderá estender nela, e o cobertor tão estreito que ninguém se poderá cobrir com ele, porque o Senhor se levantará como no monte Perazim, e se irará como no vale de Gibeão, para realizar a sua obra e a sua obra estranha, e para executar o seu ato e o seu ato inaudito. Agora, pois, não mais escarneçais, para que os vossos grilhões não se façam mais fortes, porque já do Senhor, o Senhor dos Exércitos, ouvi falar de uma destruição, e essa já está determinada sobre toda a terra. Inclinai o ouvido e ouvi a minha voz. Atentei bem e ouvi o meu discurso. Porventura lavra todo dia o lavrador para semear, ou todo dia sulca a sua terra, ou a estorra. Porventura, quando já tem nivelado a superfície, não lhe espalha. O endro não semeia o cominho, não lança nela o trigo, nem leiras ou cevadas no devido lugar, ou as espelta na margem, pois o seu Deus assim o instrui, devidamente o semeia, porque o endro não se trilha com instrumentos de trilhar, nem sobre o cominho que passa a roda de carro, mas com vara se sacode o endro e o cominho com pau. Acaso é esmiuçado o cereal? Não, o lavrador nem sempre está debulhando, nem sempre está fazendo passar por cima dele a roda do seu carro e os seus cavalos. Também isso procede do Senhor dos Exércitos. Ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. E assim a gente vai dar uma pausa por aqui. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.